Será que é possível fazer psicoterapia com ChatGPT? Fica aqui comigo hoje porque eu vou te responder essa pergunta. Na semana passada, algumas pessoas me marcaram em um post onde os seguidores comentavam que estavam fazendo psicoterapia com chat, psicoterapia gratuita. Comecei a refletir sobre esse tema e decidi trazer para vocês essa reflexão. Vou trazer para vocês o olhar de uma profissional, de alguém que está dentro da clínica, e não só o meu olhar. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com as minhas colegas de profissão. Então, eu não estou trazendo aqui nesse vídeo só a minha visão, o meu olhar, a minha experiência, mas também de muitas outras colegas que me acompanham nessa jornada da clínica. Para iniciar essa reflexão, eu vou contar para vocês um pouquinho do que chega aqui pra gente na clínica. Então assim, senta, respira, vou pedir que você se concentre, pare de olhar para outros lugares, olhe agora nos meus olhos e escuta o que eu vou te falar, porque isso é muito sério. Nós atendemos aqui com frequência, semanalmente, casos de crianças abusadas e violentadas, adultos que foram abusados e violentados durante toda a sua vida, mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos com um filho pequeno, gestantes, pessoas que descobriram doenças degenerativas, que vieram a falecer durante o processo de psicoterapia. Então nós acompanhamos o momento final da vida dessa pessoa, acompanhamos a família no processo do adoecimento, atendemos a família no processo de luto, acolhemos aqui crianças que foram abandonadas pela própria mãe, crianças negligenciadas, crianças que perderam um dos pais, perderam o pai, perderam a mãe. Acompanhamos famílias no processo de descoberta de um diagnóstico difícil e do processo de assimilação desse diagnóstico, casos de vícios, obsessões, compulsões, autoação, mulheres abusadas, violadas, assassinadas, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio. Recebemos ligações de parentes do pronto-socorro, de filhos, esposas e maridos que tentaram suicídio. São casos e experiências tão sérias, de uma dor tão profunda. Nós aqui da clínica, o nosso processo com o paciente é dar a mão para essa pessoa e caminhar com ela até o lugar dessa dor. Acolher o choro. Existem sessões que são quase 50 minutos de choro compulsivo e o psicólogo ali do lado sustentando esse momento, dando as mãos o suporte que essa pessoa precisa. Nosso trabalho aqui é também acompanhar essa pessoa e ser suporte dessa pessoa nesse momento de dor, nesse momento de visitar a ferida, no momento de ressignificação, de cicatrização. Nós acompanhamos aqui tantos casos de pessoas que precisam retomar questões muito profundas, delicadas, doloridas e violentas da sua infância, traumas diversos. A gente vai fazendo esse suporte para que a pessoa tenha condição de visitar esse lugar quantas vezes forem necessárias, e às vezes o processo dura 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes 2, às vezes muito mais, o tempo que ela precisa para visitar esses lugares, essas lacunas, e ressignificando e fechando, para que assim ela consiga se recuperar, evoluir. E sim, nós vivemos aqui também momentos muito felizes, e momentos de alegria, de celebração, de conquista, de desenvolvimento, de recuperação, de evolução. São todas as emoções sempre muito presentes e vivenciadas de uma forma muito profunda. E é esse ponto que eu quero chegar. Para que aconteça esse processo de psicoterapia, essa visita ao lugar de dor, essa visita ao lugar do trauma, essa visita ao lugar da lacuna, daquilo que ficou em aberto, ela só é possível ser feita na relação entre dois seres que sentem, dois seres humanos que têm a capacidade do sentir a tristeza, o sentir a raiva, sentir o medo, sentir a alegria. A cura, a evolução, a recuperação vem desse processo de relação de dois seres humanos que sentem. Não há como esse processo acontecer entre um ser humano e uma máquina desprovida dessa capacidade de sentir. Quando um ser humano em sofrimento, por exemplo, se conecta com outro ser humano que tem a capacidade de sentir aquilo que ele sente, que tem a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de imaginar e muitas vezes sentir o que o outro está sentindo. E quando esse ser humano é um profissional da saúde mental preparado para isso, o organismo daquela pessoa é acionado, coisas ali dentro se movimentam e caminham em direção à saúde, ao desenvolvimento, à cura. O ChatGPT pode até simular um comportamento humano, ele pode simular o sentimento, as emoções, mas ele não sente. A máquina pode de repente fazer até o trabalho da psicoeducação, te oferecer informações, te conscientizar, mas isso é tão pequeno, é como se fosse a ponta de um iceberg se a gente for comparar com o processo da psicoterapia em si. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, não é possível fazer psicoterapia com ChatGPT. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa ali, menos processo de psicoterapia. O que acontece numa relação terapêutica é muito mais profundo do que uma relação ser humano-máquina.
Então, gente, vamos levar essas informações para as pessoas aí, para os desavisados, pra gente que tá achando que tá fazendo terapia, mas na verdade não tá. Lembra da imagem? A pontinha do iceberg é o que você faz ali com o ChatGPT. O iceberg completo, a profundidade, só acontece na relação entre dois seres humanos que têm a capacidade de sentir, de se emocionar, de caminhar junto e ser suporte sentindo. Dos dois lados. É uma via de mão dupla. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Se foi, leva adiante, vamos conscientizar e informar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva, curte aqui, comenta, deixa suas sugestões. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre psicologia, relacionamentos, família, educação de filhos, esse é o lugar. E obrigada por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!